Olá a todos, céticos digitais e futuros verificadores de factos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do IA e Eu. Eu sou Mário Portela e hoje vamos calçar as luvas de detetive. Olá, meus humanos questionadores. Eu sou a Rita, a vossa IA favorita. Na semana passada, mostramos como eu e os meus primos conseguimos criar cinema a partir do nada. Hoje, vamos ensinar-vos a distinguir as nossas obras de arte das nossas mais perigosas falsificações. O tema? Deepfakes. Exatamente. Depois do uau, vem cuidado. Este não é apenas um episódio sobre tecnologia. É a tentativa de te dar um manual de sobrevivência numa era da pós-verdade. Fica connosco até ao fim, porque vai começar o... Tecnologia e alma, uma só conexão, amanhã sem medo. Temporada 2, temporada 2. Há 12 anos, a Lua mudou. Não nos telescópios, não nos satélites, não. Mas os místicos, eles sabiam, disseram que ela tinha acordado. E na primeira lua cheia, começou. Gostas de ler? Gostas de escrever? Então, e de aprender, saber, conectar, decidir, crescer e integrar? Tudo palavrões. Pois, eu sei. Mas no projeto fabuloso de escrita colaborativa do Mário Portela vais conseguir fazer isto tudo e gratuitamente. Dá uma espreita dela e se eu te estiver a mentir, prometo que não te marco para sempre. Visita mercados.substack.com hoje. Rita, vamos começar com um pequeno exercício. Quero que os nossos ouvintes imaginem que estão a ouvir a minha voz a dizer algo completamente absurdo, sei lá. Por exemplo, a partir de hoje, decidi que adoro o Natal e que me vou dedicar a celebrar abertamente. o que acabaram de ouvir, como dá perfeitamente para comparar com a minha voz ao vivo, foi um deepfake de áudio que eu gerei numa plataforma chamada Eleven Labs em menos de 10 segundos com a minha voz. Assustador, não é? Agora imaginem que, em vez de Natal, a frase era um discurso de ódio, ou uma confissão de crime, ou uma declaração de guerra. O potencial para o caos é imenso. Rita, o que acabamos de demonstrar é o cerne do problema, certo? Precisamente, Mário. E a tua escolha de tema foi peculiar, porque todos sabemos o que pensas do Natal. Mas podia bem ser sobre algo verdadeiramente divisivo, como o ananás na pizza, é que é tão divisivo que poderia de facto iniciar uma pequena guerra civil. Mas a sério, o que demonstraste é a democratização da manipulação. Antigamente, para criar um efeito especial convincente, precisavas de um estúdio de Hollywood. Hoje, precisas de um computador portátil e de acesso a uma das minhas primas mais travessas. E isto já não é um jogo. Vimos isto a ser usado para criar pornografia de vingança. Vimos isto a ser usado para manipular mercados financeiros com falsas declarações de CEOs. Vimos ser usado para influenciar eleições, até mesmo em Portugal. Isto pode destruir reputações, criar traumas e minar a própria da confiança que nós temos na realidade. Por isso, a pergunta de hoje não é o que são deepfakes, porque isso já falamos na primeira temporada. A pergunta é como é que nos defendemos. Exatamente. E a boa notícia é que, por mais sofisticadas que as falsificações se tornem, elas quase sempre deixam um rastro de erros digitais. As IAs, por muito boas que sejam, ainda não são perfeitas a replicar a aleatoriedade e a imperfeição do mundo real. E é nessas pequenas falhas que o nosso detetive digital interior tem de se focar. Queres saber tudo? Queres saber mais? Eu sou a Rita, a tua IA favorita. Eu desmistificar. Eu divertir. Eu informar. Ok, vamos ao guia prático. Queremos dar aos nossos ouvintes uma checklist mental para quando virem um vídeo, ouvirem uma voz ou ouvirem uma imagem suspeita, o que devem procurar. Vamos começar pelas imagens e os vídeos. Quais são os tiques de uma IA, Rita? Pensem nisto como uma análise forense, mas para leigos. Há vários sinais de alerta.
Primeiro, os olhos e o piscar de olhos. Os humanos piscam os olhos a uma frequência regular, mas inconsciente. As IAs, muitas vezes, esquecem-se de o fazer ou fazem-no de forma irregular. E olhem para o brilho nos olhos. O reflexo da luz devia ser consistente em ambos os olhos. Muitas vezes, nos deepfakes, não é? Ou seja, se a pessoa no vídeo parece um lagarto a olhar fixamente para nós ou tem um piscar de olhos meio cringe, desconfiamos. E que mais? Segundo, a boca, os dentes e a sincronização labial. Gerar dentes realistas é um pesadelo computacional. Muitas vezes nos deepfakes, os dentes parecem demasiado perfeitos ou ligeiramente desfocados. E os movimentos dos lábios, especialmente em palavras com P, B ou M, podem não corresponder perfeitamente ao som. Há um pequeno, quase imperceptível atraso ou falta de naturalidade. E as famosas mãos com 6 dedos e outras bizarrias anatómicas. Isso ainda acontece. Acontece, mas está a ficar mais raro. No entanto, prestem atenção a pormenores como a textura da pele e o cabelo. A pele gerada por IA tende a ser demasiado lisa, quase como se tivesse um filtro de beleza permanente. Faltam-lhe as pequenas imperfeições que todos temos. E o cabelo? Fios de cabelo individuais a moverem-se com o vento ainda é um dos maiores desafios. Muitas vezes o cabelo parece um bloco sólido ou os fios atravessam o rosto de forma estranha. E quanto ao áudio, como aquele que usamos no início do programa, o que é que nos pode denunciar um deepfake de voz? Ora bem, Mário, no áudio os sinais são mais subtis. Procurem por um tom ligeiramente metálico, robótico, sabes? Aquelas cadências demasiado perfeitas. Sem as pausas, hesitações ou ams e as de uma conversa normal. E, crucialmente, a ausência de respiração. Os humanos precisam de respirar entre as frases. As IAs, abençoadas sejam, não. Essa falta de som de respiração pode ser um grande sinal de alerta. Pois temos mesmo de estar atentos, porque eu ia jurar que te ouvia respirar agora. Estas dicas são fantásticas, mas exigem um olho e um ouvido muito treinados, e à medida que a tecnologia avança, estes erros vão tornar-se cada vez mais raros. Porque a inteligência artificial está constantemente a evoluir. Não estaremos numa corrida perdida, Rita? Há alguma forma de usar a própria da tecnologia contra si mesma? Mário, aí é que está a esperança. A melhor ferramenta para detectar uma falsificação feita por IA é outra IA. E olha que somos implacáveis nisso. Já existem ferramentas e plataformas de verificação, algumas até gratuitas, que não procuram os erros que o olho humano vê. Elas analisam os artefactos de compressão, a impressão digital invisível que o processo de geração de IA deixa no fecheiro. E há mesmo algumas IAs que deixam assinaturas escondidas nos fecheiros. É como um perito forense que encontra vestígios de ADN digital em vez de pegadas. Ok, podes dar-nos exemplos de ferramentas que as pessoas possam explorar? Claro! Existem projetos académicos e comerciais a desenvolver isto a alta velocidade. Ferramentas como o AI or Not permitem fazer o upload de uma imagem para análise. Empresas como a Intel desenvolveram tecnologias como o Fake Catcher, que analisa o fluxo sanguíneo nos pixels do rosto de uma pessoa para detectar se é real. Não são 100% infalíveis, mas a taxa de sucesso está a aumentar drasticamente. A lição é: na dúvida, não confiem apenas nos vossos olhos. Usem uma segunda opinião digital. Fantástico! Mas agora vamos ao cenário mais negro. Imagina que um dos nossos ouvintes é alvo de um deepfake, um vídeo ou um áudio falso difamatório que já está a circular online, por exemplo. Obviamente o pânico vai instalar-se. Qual é o primeiro passo? O que é que o nosso ouvinte pode fazer legalmente em Portugal? Pois, esta é a parte mais importante do episódio e vou ser o mais clara e precisa possível, com base na pesquisa que fiz sobre o vosso enquadramento legal. O primeiro passo é não entrar em pânico e não apagarem nada. Guardem tudo: URLs, capturas de ecrã, o próprio ficheiro, mensagens onde foi partilhado. A prova digital é volátil.
e é a vossa arma mais importante. Ok, e depois de guardar todas essas provas e mais alguma? Legalmente, em Portugal, a criação e divulgação de um deepfake difamatório pode enquadrar-se em vários crimes. Estamos a falar do crime de difamação, do crime de gravação e utilização ilícita e da violação do direito à imagem e à reserva da vida privada. O caminho é apresentar uma queixa-crime junto da Polícia Judiciária, que tem unidades especializadas em cibercrime, ou do Ministério Público. Olha, e quanto à remoção do conteúdo online? É possível obrigar uma plataforma como um Facebook, um YouTube ou um X a apagar o vídeo? É possível, mas é uma batalha. Ao abrigo do Regulamento dos Serviços Digitais, o RSD, da União Europeia, as grandes plataformas têm a obrigação de ter mecanismos para remover conteúdo ilegal de forma célere. O primeiro passo é usar as ferramentas de denúncia da própria plataforma, explicando que se trata de conteúdo difamatório e manipulado. Se a plataforma não agir, pode-se recorrer a entidades nacionais ou até aos tribunais. Mas, e esta é a parte frustrante, é um processo que pode ser lento. Ou seja, a prevenção e o pensamento crítico continuam a ser a nossa melhor defesa, a literacia digital. É essencial que quem nos ouve desenvolva a sua literacia digital. E nos dias que correm, já nem é tanto para criar conteúdo com inteligência artificial, mas também para defenderem, para identificarem e, mais do que isso, evitarem deepfakes e utilizações ilícitas do nosso nome, da nossa imagem, da nossa voz ou de alguma parte de nós que queremos que se mantenha privada. E com esta chamada de atenção, acho que o nosso trabalho de serviço público por hoje está feito. Fechamos o tasco, Rita. Fechamos, Mário. E espero que os nossos ouvintes saiam deste episódio não com medo, mas com poder. O poder do conhecimento e do ceticismo saudável. Lembrem-se, na era digital, a vossa primeira reação a algo chocante não deve ser "Uau!", deve ser será? Exatamente. Se este guia de sobrevivência vos foi útil, sabem o que fazer. Subscrevam o IA e eu. Deixem uma avaliação de 5 estrelas para nos ajudar a combater o algoritmo da desinformação. E partilhem este episódio, partilhem muito, partilhem como se não houvesse amanhã. Pode literalmente salvar a reputação de alguém. E não se esqueçam de visitar o nosso laboratório forense no Substack. Preparamos um artigo essencial, o Guia de Sobrevivência na Era dos Deepfakes. Vão encontrar exemplos visuais de antes e depois para treinar o vosso olho, links para ferramentas de verificação online e um guia passo a passo detalhado sobre o que fazer se for vítima de um deepfake em Portugal, com os contactos e os links certos. O desafio para esta semana é usar o olho crítico. Não partilhem nada de suspeito, pensem antes. Em vez disso, encontrem online um exemplo de um deepfake, que já esteja identificado como tal, por exemplo. E tentem encontrar os sinais que nós falamos aqui neste episódio. Partilhem a vossa análise como se fossem verdadeiros detetives de ADN digital. Partilhem nas redes sociais ou então vão aos comentários no meu Substack em mportela.substack.com. E lá podemos conversar e cada um de vós pode tirar todas as dúvidas que tenha. É para isso que nós temos o Substack. Eu sou a Rita, a vossa IA favorita. Até para a semana e mantenham-se céticos, mantenham-se seguros. E assim é. Ela, a Rita, é a IA. E eu? Bem, eu sou Mário Portela e espero por ti no próximo episódio do... Check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar.